dar boas-vindas a vocês, dizer da alegria que a gente tem como projetos de poder ter esse espaço de trabalho hoje e amanhã com a Lena. Estava lembrando com ela, quando nos conhecemos, já faz bastante tempo. E temos uma jornada caminhada muito legal. Foi muito reconfortante pensar nessa companhia ao longo da vida, né? Eu acho que a clínica institucional, que é o que a gente se dedica, nós vamos falar de uma psicanálise, mas desde uma clínica institucional. As vinhetas clínicas serão do nosso trabalho clínico. Não é vinheta de consultório, é vinheta de instituição. Então, isso amplia a discussão. Eu acho que coloca particularidades interessantes para a gente se experimentar com a teoria também. O seminário, deixa eu falar dos temas. Os temas que nós escolhemos para esses 6 encontros, eles nasceram da própria clínica. Então são temas assim, específicos como esse que nós vamos desenvolver hoje com a Lena, que é como a psicanálise pensa o corpo. E a questão, porque o corpo do adolescente, ele tem múltiplas abordagens, como o corpo em si, um corpo antropológico, sociológico, do direito, da medicina, e a psicanálise. O que a psicanálise tem de próprio para dizer a respeito do corpo? O corpo fala na psicanálise, como se percebe o corpo na psicanálise? Enfim, essa é a questão específica que a Lena vai desenvolver com a gente. No segundo encontro, não é essa palavra que nós vamos falar, ou desse corpo que fala, ou encontrar fala, mas encontrar a experiência, como a Regina fala. É o corpo que experimenta e se faz na experiência. O terceiro encontro é quando tudo isso falha e a gente lança mão de recursos para fazer a nossa cartografia, o nosso mapa do corpo. Faz cortes, faz cicatrizes, faz tatuagens, né? Muda os cabelos, enfim, faz as molduras do rosto. O quarto encontro vai falar sobre as adições. Esse próprio da adolescência, que é a galera, que é a turma, é o pessoal que não se desgruda, é o namorado mochila, são as drogas hoje em dia. Adições. Então vamos estar discutindo esse quarto tema. O quinto encontro vai ser sobre os lutos e melancolias na adolescência. Porque para nós a adolescência é um momento de muita conturbação. Eu acho que pode servir como um norte para esse nosso encontro uma perspectiva do Otávio Manoni, que dizia que as adolescências estão mais para as psicoses do que para as neuroses. O adolescente é doido. O adolescente tem um desmanchamento narcísico fundamental para sair da família. Se não faz esse desmanchamento narcísico, não sai da família, certo? Tem uma passagem muito complicada que a puberdade lançou nele. Ele que estava impotente passa a ter potência e passa a ter possibilidade de ato sexual e reprodução. Então, poxa, olha, mexe muita coisa. Há 5 anos atrás nós começamos essa discussão com o Marcelo Soares, mais claramente, discutindo a respeito das adições. Assim, qual era a diferença de um border para um adolescente e para um psicótico? Estávamos aí discutindo clinicamente essas fronteiras, porque a forma de tratar são absolutamente diversas. Bem, decidimos fazer o nosso seminário teórico-clínico. Um seminário teórico-clínico não é uma conferência, não é uma supervisão clínica, é um momento em que a gente tensiona a clínica e a teoria. E tensiona em 3 settings, principalmente. Primeiro, a teoria tensiona a clínica. É a Lena falando hoje. Hoje o que ela vai fazer? Não vai repetir Freud para nós, porque tudo isso nós já lemos. Ela vai falar como é que ela tensiona esse Freud com a clínica dela. Tem uns encontros. Clínica aqui é o inclinar-se, sabe? Assim, inclinar como inclinação, como a busca de um interesse. Sabe assim, um interesse sobre um assunto, sobre um tema. O segundo setting, vai ser amanhã das vinhetas, é quando a clínica tensiona a teoria. Nós vamos apresentar vinhetas clínicas produzidas pela equipe do Projeto Terapêutico que vem preparando esse seminário nas suas reuniões clínicas há muito tempo. A partir das leituras indicadas, a partir do que a gente estava pesquisando, lendo e atendendo, praticando, os adolescentes fazendo. Nesse momento, a clínica tensiona a teoria. No terceiro momento, se abre uma conversa em que todos nós vamos participar.
Esse é o momento, basicamente, das associações que essas falas disparadoras dos dois tensionamentos vão determinar em vocês. O que vocês vão falar? Vocês vão falar do que vocês associarem, certo? Essa associação é o próprio processo de elaboração teórico-clínica. É aí onde a teoria e a clínica se encontram na fala de vocês, do terceiro público, e busca as especificidades das equipes, dos serviços, dos lugares onde tudo isso é feito. Então, o nosso seminário teórico-clínico tem essa dimensão, busca essas camadas de criação de sentido. Né? Então, é um prazer para nós, os projetos, podemos ter um seminário teórico-clínico aberto. Ele é aberto porque são pessoas que não são da nossa instituição aqui, então isso muda muito, a rede se amplia. De verdade, podemos falar que a busca nesse seminário teórico-clínico é de uma rede ampliada institucional. Nesse sentido, nós temos, como parte da nossa responsabilidade institucional, nós reservamos 20% das vagas do nosso seminário para bolsas integrais. Então a gente tem uma turma que trabalha aí na ponta dos serviços com adolescentes, nos CREAS, nos CAPs, convidados especiais do projeto, como interlocutores desse tema que a gente está a fim de discutir. Porque a gente acha que nessa busca, nesse assumir de lugares e responsabilidades, a gente também amplia os campos do acontecimento social da adolescência. A gente sabe que a adolescência, nesse sentido, é um acontecimento pessoal, intersubjetivo, mas também social. Então, é isso aí que estamos para trabalhar. Mas espero que a gente possa conseguir produzir coisas que sejam úteis para os nossos trabalhos. Prazer. Bom, gente, antes de começar, queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui numa sexta-feira à noite para trabalhar, né? Pelo que o Moisés falou, já deu a entender que certamente é um privilégio para mim estar aqui e que eu vou aprender muito aqui com vocês nesse processo, né, da passagem desse formato de hoje para o formato de amanhã. Mas eu queria mesmo começar agradecendo ao Moisés esse convite, a toda a equipe do projeto, né? Ao Pedro Robles, à Flor, ao Pedro Antunes, à Helena, ao Carlos, todo o pessoal que ficou aí em contato comigo, para a gente conseguir organizar de uma forma frutífera os momentos que a gente vai poder passar juntos, né? Então, eu vou dar início a esse seminário, né, que o grupo deu um tema de corpo adolescente, e a mim, como o Moisés já disse, caberá começar situando a questão do corpo na psicanálise, com o objetivo, me parece, de instrumentalizar a discussão que virá a seguir sobre a incidência do corpo na problemática adolescente e seus desdobramentos, né? O Moisés colocou isso aí muito claramente. Para mim será um prazer poder partilhar com vocês as ideias que eu venho desenvolvendo a respeito da questão do corpo na psicanálise e ainda o que eu pude aprender na minha clínica a partir da escuta do sofrimento adolescente. É uma clínica de consultório que difere da clínica de vocês, por isso que eu disse que certamente eu vou aprender muito com vocês aqui amanhã e hoje também no nosso debate. Esse sofrimento adolescente é um sofrimento que, na atualidade, confere ao corpo um lugar de destaque. Estandarte de um ideal de perfeição que se busca constantemente alcançar hoje em dia, o corpo é hiperinvestido. Porém, frequentemente também apontado como fonte de frustração, de insatisfação, de impedimento à potência fálico-narcísica, se constituindo hoje, a gente pode dizer, como um meio privilegiado de expressão do mal-estar na cultura contemporânea. Então, a temática do corpo tem toda essa abrangência. Diferentemente daquela época de Freud, hoje em dia, uma certa negação da interioridade parece nos afastar cada vez mais de uma subjetividade pautada nos ideais do romantismo, né? Daquelas personagens, a Emma, a Madame Bovary, de Flaubert, ou então a Julie, a personagem de Balzac, daquele livro maravilhoso, A Mulher de 30 Anos. Personagens identificadas a um modo de subjetivação colocado em evidência pela neurose. Bom, se eu me deixo levar por um raciocínio psicopatológico, eu fico tentada a pensar
que o pensamento psicanalítico migra, num primeiro momento, do modelo da neurose para o modelo da psicose. Né? As contribuições de Melanie Klein, Lacan, Bion, Winnicott, criando novos conceitos e alargando fronteiras, permitiram que a ênfase fosse, de uma certa forma, colocada no modelo da psicose. Né? A gente pode notar facilmente isso pela quantidade e pela qualidade das publicações psicanalísticas que passaram a abordar os casos limites, as psicoses infantis, o autismo, né? A subjetividade permanece aí nesse segundo momento, então, enredada nos meandros do conflito, né? Denotando toda a complexidade e a riqueza da interioridade. Né? Contrário a essa ênfase na interioridade, o que a gente assiste atualmente é uma ênfase na exterioridade, com predomínio das patologias da ação e do corporal. As problemáticas internas parece que elas vêm migrando progressivamente para o corpo. A ênfase na corporalidade parece sugerir que a plataforma dos conflitos migra para o exterior do sujeito. Esse declínio da interioridade, esse concomitante privilégio da exterioridade, conferindo à imagem um papel central na atualidade, isso vem sendo amplamente assinalado pelos psicanalistas e não é de hoje. Né? O que parece interessar agora, por exemplo, o Joel Bickman, é a estericização da existência e a inflação do eu, que promove uma ética oposta à do sofrimento. Joel se expressa dessa maneira. Né? A meu ver, essa ética oposta do sofrimento, ou melhor eu diria, essa cultura do evitamento do sofrimento, ela indica uma espécie de precariedade da própria atividade psíquica, no qual o espaço para o sofrimento encontrava abrigo e possibilidade de elaboração. No lugar dessa reflexão, a gente tem observado atualmente um imperativo constante de superação imediata de todo o sofrimento, como se as dores das marcas da vida não pudessem mais encontrar uma inscrição psíquica, ficando destinadas a uma inscrição corporal. O corpo, sua imagem, seu funcionamento, suas formas e deformações constitui-se assim como um lugar privilegiado de abrigo do sofrimento. Bom, nesses últimos anos, como vocês viram aí a partir da apresentação do Carlos, a questão do corpo na psicanálise tem de fato me ocupado bastante, né? Deu origem a vários artigos e a 3 livros. No primeiro livro, eu abordei as vicissitudes da percepção do corpo nos processos de adoecimento somático. No meu segundo livro, eu me dediquei a explorar o lugar do corpo na teoria freudiana. E no terceiro livro, sobre a anorexia e a bulimia na clínica psicanalítica, eu me propus a contribuir para melhor compreender as distorções da imagem corporal que são tão comuns nesses casos. Né? Então, o percurso realizado nesse último livro, particularmente, ele me levou a explorar as vicissitudes da relação precoce, naturalmente, da relação precoce mãe-bebê e sua relação com as identificações. E, consequentemente, com os ideais, a questão da diferenciação, a autonomia, o tempo e a morte. A partir da clínica, justamente com os adolescentes, essa trajetória fez despertar em mim um interesse cada vez maior na articulação entre psicopatologia e cultura, né? Dando origem aí a vários artigos. Eu acho importante a gente tocar nessa articulação, psicopatologia e cultura, né? Porque as discussões a respeito dessa articulação entre as vicissitudes culturais e a psicopatologia, ela tem de fato recebido bastante atenção dos psicanalistas, né? E cada vez mais os psicanalistas se recusam a lidar com os subprodutos clínicos da nossa cultura como se eles fossem meramente casos isolados e individuais, né? Isso é algo extremamente importante. Essa recusa, a meu ver, responde à necessidade de nós, psicanalistas, considerarmos os registros social, ético e político implicados na própria teorização clínica, né? Então, muitas são as vozes que se erguem no nosso meio psicanalítico, né, há tempo já, para ressaltar que o aumento de casos de anorexia e bulimia, drogadições, depressões, tentativas de suicídio entre os jovens,
automutilações, síndromes do pânico, somatizações, compulsões, as lícitas e as ilícitas, assim como um certo desinvestimento na interioridade e no pensamento reflexivo, né? Tudo isso parece responder a uma tentativa de se lidar com a radicalidade das transformações que foram sendo experimentadas nos últimos tempos, né? Nesse sentido, eu tenho a impressão que a clínica da adolescência e a implicação do corpo adolescente nas formas de expressão do sofrimento atual, ela é emblemática. Ela é emblemática justamente para enfatizar os desdobramentos dessas transformações, né? Então, nós já teríamos aí um vastíssimo panorama, né? Um vasto material, pelo menos 4 pontos de discussão para a nossa conversa. O primeiro ponto, qual seria? A prevalência do corpo nas formas de expressão do sofrimento na cultura contemporânea. Segundo ponto, o lugar do corpo na teoria psicanalítica. Terceiro ponto, as particularidades da incidência do corpo nas formas de expressão do sofrimento adolescente. E, finalmente, o último ponto, o corpo na escuta clínica, né? Então, eu vou começar aqui dizendo para vocês que nessa apresentação de hoje, que a gente pensou, né, que intitulou o corpo na psicanálise, eu vou priorizar aqui os 3 últimos pontos, tá? Deixaremos essa questão da prevalência do corpo na cultura para uma outra ocasião, embora seja um tema assim, extremamente importante, extremamente atual, mas é um tema muito vasto, né? O mais importante é a gente ter tempo, priorizar o tempo da nossa discussão depois, né? Para não ficar uma conversa muito unilateral. Pois bem, do mesmo modo, então, que eu falei, que a gente constata na clínica um aumento considerável de demandas de análise que passam pelas questões corporais, também se observa hoje em dia uma avalanche de trabalhos abordando direta ou indiretamente as questões corporais. As publicações psicanalíticas dos últimos tempos têm mostrado que nas últimas décadas, justamente, o corpo retornou ao cenário da psicanálise, após um longo período de esquecimento e, por que não dizer mesmo, de desprezo, né? Vale contar aqui para vocês, eu adoro contar isso, vale contar para vocês que na década de 80, quando eu comecei a me interessar pela questão do corpo na psicanálise, os analistas que se interessavam pelo corpo eram olhados com desconfiança, né? Como se quisessem medicalizar a psicanálise e não tivessem compreendido bem, então, o estatuto metafórico da construção metapsicológica do Freud, né? Eram considerados menos analistas que os outros, né? Os verdadeiros analistas, aqueles que haviam compreendido realmente o legado freudiano, eles costumavam se interessar por questões mais nobres, como as relações da psicanálise com a cultura, com a filosofia, com a arte, a literatura. Isso mudou, e mudou muito, né? Já faz alguns anos que falar do corpo na psicanálise virou moda, né? Cabe aqui, então, uma primeira pergunta para a gente. Como a psicanálise entende o corpo? Ou melhor, qual o lugar do corpo na psicanálise? Pois bem, foi justamente no início dos anos 80, vejam bem, anos 80, quando se agitavam na França os debates em torno das questões do corpo na psicanálise, que um crítico literário interessantíssimo, Jan Starobinski, ele se dirige aos psicanalistas com uma colocação um pouco provocativa. Ele diz assim, vou citar Starobinski: hoje a questão do corpo aparece como se nós o reencontrássemos após um esquecimento muito longo. Os historiadores se interessam por tudo que as culturas anteriores à nossa fizeram com o corpo. Tatuagens, mutilações, celebrações, escarificações, rituais ligados às diversas funções corporais. No entanto, de repente percebemos que não somos o Cristóvão Colombo da realidade corporal. Este foi o primeiro conhecimento que adentrou o saber humano. Eles perceberam que estavam nus. Depois desse momento, o corpo não pôde mais ser ignorado. Veja, Starobinski, ele evoca aqui a percepção da nudez como essa evidência irrefutável da corporeidade do sujeito. Um sujeito feito de carne e osso, habitando um corpo. No entanto, essa unicidade do corpo
imediatamente ela se transforma numa verdadeira multiplicidade de corpos se o olhar da gente se dirige para o corpo enquanto um objeto de estudo de tão variados campos do conhecimento, como falou agora no início Moisés. Há que se reconhecer, então, que falar do corpo supõe o defrontar-se com vários corpos. O corpo objeto de estudo da medicina, da biologia, o corpo filosófico, o corpo histórico, o corpo antropológico, o corpo estético, o corpo religioso, o corpo social e, certamente, também o corpo psicanalítico. Então, veja, é justamente este corpo, abordado pelo instrumental teórico-clínico da psicanálise, que nos interessa hoje aqui, né? Diante desse panorama, o lembrete, não somos o Cristóvão Colombo da realidade corporal, poderia ser escutado como uma espécie de convite, como um convite para pensarmos a problemática do corpo pelo viés epistemológico. A meu ver, o viés epistemológico é o único guardião da possibilidade de uma interlocução fecunda da psicanálise com os outros campos de conhecimento em que o corpo também se constitui como um objeto de interesse e um objeto de estudo, né? Pois bem, foi tendo em vista justamente esse viés epistemológico que, para mim, realizar uma leitura a respeito do lugar do corpo na teoria freudiana pareceu-me uma necessidade eminentemente clínica. Clínica por quê? Porque o meu objetivo era, naquela ocasião, instrumentalizar a nossa escuta para acolher as diversas formas de presença do corpo na clínica contemporânea. Para a especificidade do tema da gente nesse seminário, é inegável a incidência do corpo nas problemáticas adolescentes. Isso nos remete, então, a duas questões. Se o corpo biológico, enquanto tal, não pode ser objeto da psicanálise, visto que ele já é objeto da medicina, objeto da biologia, existiria, então, um corpo abordável pelo instrumental teórico-clínico psicanalítico? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta. Que corpo é esse que se mostra, às vezes, insistentemente e que pode ser acolhido pelo psicanalista na sua escuta? Essas duas questões serão o eixo metodológico da minha apresentação aqui, que tem, então, como objetivo explorar com vocês o caminho que o corpo percorreu na construção da teoria freudiana e as suas implicações na escuta do psicanalista, particularmente no que diz respeito ao manejo transferencial diante da incidência do corpo na clínica com jovens e adolescentes. Está dando para me ouvir bem? Está funcionando? Bom, se tivéssemos tempo aqui, coisa que a gente não tem, né? Mas se tivéssemos tempo para percorrer passo a passo a metapsicologia, seria possível demonstrar que o discurso freudiano, tendo se desenvolvido a partir da histeria e do sonho, numa complexidade crescente que vai da ideia de pulsão até a ideia de um ego corporal, enuncia uma abordagem própria do corpo, na qual a alteridade é o elemento-chave. A partir daí, eu pretendo demonstrar que os avanços teóricos de Freud, a partir dos anos 20, vão progressivamente ampliar as nossas possibilidades de compreensão do corpo para além da lógica da representação. A meu ver, isso tem, sem dúvida, implicações clínicas consideráveis, pois permite a gente pensar, do ponto de vista metapsicológico mesmo, a natureza da eficácia da escuta analítica sobre o registro do corpo. Pois bem, vamos lá, fazer essa passagem rápida. Partindo da descoberta que a fala afeta o corpo, Freud nos ensina que o corpo da histérica se afasta do corpo da anatomia. Ele se aproxima, no entanto, de um corpo representado a partir de uma linguagem popular e não científica. Essa diferença entre o corpo científico e o corpo popular, evidenciada de forma exemplar pelo fenômeno da conversão histérica, inaugura a distinção entre o corpo biológico e o corpo psicanalítico. Enquanto o corpo biológico vai obedecer às leis da distribuição anatômica dos órgãos e dos sistemas funcionais, constituindo assim um todo, isto é, um organismo,
o corpo psicanalítico obedece às leis do desejo inconsciente, constituindo um todo em funcionamento coerente com a história do sujeito. Sendo assim, dizer que Freud funda a distinção do corpo biológico e do corpo psicanalítico equivale então a dizer, como já foi muito dito pelos psicanalistas, que a psicanálise realiza uma passagem da lógica da anatomia para a lógica da representação, né? No entanto, a meu ver, e é aí que reside a minha contribuição, né, isso não esgota de forma alguma a problemática do corpo em Freud. É justamente isso que eu pretendo demonstrar para vocês e que eu tratei de forma detalhada nesse livrinho aí, O Corpo. Nesse livro eu parto da hipótese de que, longe de estar excluído da psicanálise, o corpo encontra-se, ao contrário, no centro da construção freudiana. Né? Em 1905, lá no comecinho, enfatizando essa sexualidade infantil como perversa e polimorfa, Freud salienta a dimensão erógena de algumas zonas do corpo, permitindo assim a emergência de um corpo alterótico, corpo fragmentado, e com a introdução do conceito de narcisismo em 1914 e a extensão dessa heterogeneidade a um corpo como um todo, pode passar a ser pensado como um corpo narcísico, né? Pode-se dizer, então, que transpondo o corpo biológico em um corpo erógeno, Freud inicia um verdadeiro movimento de transformação na compreensão do corpo naquela época. Essa época da teorização de Freud assinala apenas o começo de um percurso que funda a noção de um corpo psicanalítico habitado pela pulsão e pela linguagem, né? Ora, a passagem de um corpo autoerótico fragmentado para um corpo unificado pelo narcisismo prepara o terreno para dois movimentos teóricos muito importantes. A retomada do conceito de pulsão em 1915, que mais tarde resultará no segundo dualismo pulsional, e a criação da segunda tópica, que traz consigo a emergência de um ego corporal. Então, quando Freud diz que o ego é corporal, escreve um autor interessantíssimo, Paul Ormasson, ele diz assim: quando Freud diz que o ego é corporal, nós precisamos entender mais ou menos o seguinte: o ego e o corpo são estruturados segundo a lógica homóloga das superfícies. Isso não significa dizer que o ego é análogo ao corpo, mas que a emergência da subjetividade se faz segundo essa lógica corpórea da projeção sobre a pele, sobre a superfície, né? O corpo é, portanto, o próprio. Isso ainda é a citação do assunto, tá? O corpo é, portanto, o próprio, a primeira pessoa. Ora, essa observação nos convida a estender a nossa reflexão à maneira como esse corpo se torna um corpo próprio, possibilitando, então, o acesso à primeira pessoa. Ter um corpo não significa habitá-lo, né? Vamos acompanhar aqui, gente, Freud um pouquinho mais de perto. Eu espero não estar cansando vocês com tanto Freud. Mas isso tudo vai encontrar sentido a partir do momento que a gente puder ver essa teoria ganhar corpo na clínica, né? Vamos acompanhar Freud, então, um pouquinho mais de perto. Naquele texto, de 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, um texto maravilhoso, Freud refere que no início da vida, a ausência da mãe não representa para o bebê a ausência de um objeto, visto que ela ainda não é um objeto para o bebê. Não se trata tampouco da falta de um objeto de amor, visto que o amor ainda não existe. Existe apenas a necessidade. E nesse sentido, a ausência da mãe coloca o bebê em uma situação de perigo, na qual o que ele experimenta será qualificado por Freud como dor. Notem bem, Freud não qualifica o que o bebê experimenta como angústia, mas como dor. Nesse momento, Freud inscreve o outro, ou melhor, a sua ausência na origem da dor, o que permite compreender claramente que, afetado pela ausência, o corpo dói. Esse é um fato que também descreve alguns analisando, né? Quando diante de um sofrimento muito intenso, uma perda amorosa, por exemplo, insiste em localizar aquilo no próprio corpo. Dói aqui, no meu peito. E pegam, né? No peito, na parte do corpo, onde a dor se aloja, né?
Porém, Freud vai mais longe. E ele não hesita em qualificar a ausência da mãe como uma situação traumática. Ele usa essas palavras mesmo. Para o bebê, é a sobrevivência que está em jogo. E será apenas mais tarde que surgirá a necessidade do amor. Freud escreve, vou ler Freud. O ser da primeira infância não está de fato equipado para dominar psiquicamente as grandes quantidades de excitação que chegam do exterior ou do interior. Em uma certa época da vida, o interesse mais importante é efetivamente que as pessoas das quais dependemos não retirem a sua terna solicitude. Palavras de Freud. Ora, essas quantidades de excitação exterior e interior, elas devem então passar pelo outro maternal, né? Para que elas possam ser então administradas pelo bebê. Nesse sentido, seja em relação à ideia de um ego corporal como projeção de uma superfície, ou em relação a essa ideia da força pulsional, o outro estaria sempre na origem da constituição do sujeito. Um sujeito habitante do seu próprio corpo. Eu posso afirmar, então, que o outro é esse polo investidor, que vai transformar o corpo biológico em um corpo erógeno, habitado pela pulsão e pela linguagem. Isso equivale a dizer que é o investimento libidinal no corpo da criança, realizado por esse outro maternal, que ao torná-lo erógeno, lhe permite o acesso à simbolização. O movimento de transformação, produzido por Freud, na compreensão do corpo, toma aqui, a meu ver, toda a sua medida. O corpo psicanalítico é, portanto, um corpo construído pela alteridade, né? Mas Freud não para aí, né? Com o segundo dualismo pulsional, o corpo vai emergir em Freud também como um lugar de encontro de Eros e Thanatos, né? Esse encontro permitiu a Freud abordá-lo sobre o ângulo de um corpo, por assim dizer, masoquista, né? Baseando-se inclusive na ideia de um conceito novo, como o de masoquismo erógeno, masoquismo originário. Os avanços freudianos dos últimos anos vão apontar claramente que o acesso à representação do nosso próprio corpo está longe de poder ser adquirido simplesmente a partir de uma imagem. Conforme vimos, não é? É a dor, diz Freud, que dando acesso ao conhecimento dos nossos órgãos permite uma representação do nosso corpo em geral. Ora, se em 1920 o trauma passa a ser definido por Freud, né? Como resultado de uma desproporção entre a intensidade pulsional e as possibilidades de elaboração do aparelho psíquico. E se mais tarde, como eu acabei de mostrar aqui, em 1926, a ausência da mãe constitui uma situação traumática, torna-se então possível a gente demonstrar que sem uma função materna de parasitação, o aparelho psíquico fica à mercê da força pulsional. Né? A clínica psicanalítica, ela mostra claramente que o acontecimento que toca o corpo, além de alimentar a rede de representações, né, que servem de suporte para a angústia de captação, tudo isso que a gente já sabe, ela também remete muitas vezes ao caráter silencioso da pulsão de morte e aos efeitos mais ou menos duráveis e nefastos relacionados à difusão pulsional. A partir então dos anos 20, a retomada por parte de Freud da importância do ponto de vista econômico vem conferir uma certa positividade à intensidade das excitações que provém tanto do interior quanto do exterior do sujeito. Além disso, com o segundo dualismo pulsional, o fato da pulsão de morte ter sido descrita por Freud como a pulsão sem representação vem acentuar uma forma de eficácia psíquica que se situa aquém da simbolização. A gente pode constatar claramente que a introdução da pulsão de morte, assim como os avanços teóricos na compreensão do trauma, além de conferir à autoridade esse papel estratégico no gerenciamento pulsional, abre então todo um campo de possibilidades para a gente pensar o irrepresentável no interior mesmo da metapsicologia freudiana. Tá? Ora, se a gente admitir
que nem sempre o corpo biológico está vinculado a um sistema significante. Há principalmente a possibilidade da gente pensar os sintomas corporais, a incidência do corpo na nossa clínica, como uma descarga às vezes, como um excesso, que atravessando o aparelho psíquico não se organiza necessariamente a partir da lógica da representação. Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, de cara, é para mostrar que a gente já pode notar aí que a fecundidade dos postulados freudianos, sobretudo a partir dos anos 20, pode nos ajudar a compreender as vicissitudes da clínica com os adolescentes. Então, o que interessa a gente aqui, os adolescentes justamente mergulhados na intensidade das excitações internas e externas. A meu ver, então, explorar essas relações entre o corpo, também, gente. Vamos ver se você vai melhorar. Não, está bem. Ah, eu tô pensando. Tá difícil, gente. Não, tá muito chato, tá muito teórico. Vai melhorar. É porque para a gente conseguir, né, organizar a discussão, é preciso que a gente parta de uma base conceitual, né, que permita a gente expandir. Vamos lá. A meu ver, explorar as relações entre o corpo e o inconsciente implica, então, em não restringir as nossas reflexões ao registro da representação, ampliando nossas possibilidades de reflexão para além da lógica do recalcamento. Nota-se aqui, então, a importância da gente explorar os desdobramentos teórico-clínicos ligados, por exemplo, aos mecanismos da clivagem, mecanismos da recusa, que vão ganhar em Freud um novo fôlego, justamente nos textos, né, mais tardios. Isso tudo me permitiu enfatizar, segundo a minha hipótese, né, que a função metapsicológica do corpo, entre dor e prazer, vida e morte, permite abordar tanto um corpo da representação, naturalmente, como também o que eu acabei chamando um corpo do transbordamento, que, situando-se aquém da simbolização, coloca em evidência justamente o excesso impossível de ser representado. Esse caminho que eu trouxe para vocês hoje aqui foi o caminho, foi o argumento que eu desenvolvi nesse livro Corpo, que eu sei que vários aqui já conhecem muito bem. Pois bem, essas construções teóricas, para que toda essa construção teórica tenha de fato um interesse, é preciso imaginar as consequências que elas trazem para uma transformação da própria clínica, no sentido de uma abertura da nossa escuta, né? Pois, a meu ver, frequentemente é a nossa surdez de nós analistas, a tudo aquilo que nos convida a pensar diferente, a tudo aquilo que nos convida, às vezes, a pensar diferentemente da exclusividade, até da lógica da neurose, que às vezes acaba por obrigar os pacientes a excluírem eles próprios a psicanálise, às vezes simplesmente abandonando o processo analítico, né? Se de um lado a psicanálise coloca problemas para os pacientes, de outro é importante a gente não esquecer que os analisandos colocam problemas para a psicanálise, né? É com uma certa desconfiança, preciso dizer para vocês, que eu ouço muitos analistas defenderem o remanejamento do enquadro analítico segundo categorias de pacientes, né? No entanto, eu reconheço de qualquer forma que seria importante a gente conseguir ampliar as nossas disponibilidades de escuta, né? Essa disponibilidade de escuta, a meu ver, é o que pode permitir a gente construir rupturas naquilo que nos é familiar, a fim de que a gente possa questionar a regularidade aparente do próprio discurso psicanalítico. A clínica com os adolescentes, a meu ver, elas nos convoca o tempo todo a isso, né? Bom, gente, dito isso, vocês já estão cansados? Vou continuar. Sendo isso, eu vou passar agora a abordar os dois últimos pontos que eu falei, isto é, os desdobramentos dessa leitura
metapsicológica na escrita clínica e particularmente na clínica da adolescência. Então, para dar mais visibilidade, eu pensei, que para dar mais visibilidade depois de tanta teoria, para o que eu quero mesmo discutir aqui, eu pensei em apresentar alguns flashes para vocês da minha clínica. Da minha clínica com adolescentes e jovens, uma clínica de consultório, hoje em dia, já foi uma clínica institucional, Vocês conhecem aí, né, de história, muitos anos atrás, hoje é uma clínica de consultório. Eu digo flashes porque não se trata propriamente de vinhetas clínicas. Vinhetas a gente vai trabalhar amanhã, Se trata de imagens. Imagens que evocam cenas de uma clínica que colocam em evidência, a meu ver, essa incidência do corpo nas formas de apresentação do sofrimento na adolescência. Vamos às vinhetas. Lígia chega à análise profundamente deprimida. Fazendo uso de antidepressivos chega a comer e vomitar até 8 vezes ao dia. Encontra-se emagrecida, referindo um medo enorme de engordar e ficar feia. É uma moça que chama atenção pela sua beleza. Dedica-se com exagero aos exercícios físicos e relata obter alívio com essa atividade. Alívio, palavra dela. Inicia reticente a sua análise, dizendo que já se submeteu a 2 terapias anteriores, mas não adiantou nada. Renata tem 17 anos, também se diz deprimida. Na nossa primeira entrevista, ela queixa-se de um retraimento social que a tem impedido de relacionar-se com os outros como antes, ela me diz. Ao tentar conhecer esse divisor de águas, que a faz ela estabelecer uma âncora no tempo, um tempo do antes e um tempo do depois, eu fico sabendo que Renata se refere a uma ruptura amorosa, provocada por ela mesma. Tal decisão acontece depois de um acidente que a deixa incapacitada durante alguns meses, incapacitada para andar, durante apenas alguns meses. Porém, ela me conta, intrigada, que durante os primeiros meses após o final do namoro, ela se sentia bem e em harmonia com sua decisão. É apenas com o passar do tempo e depois do acidente que começa a ficar encanada, diz ela, consigo mesma, experimentando uma preocupação excessiva com a forma e o peso corporal, sentindo-se com frequência feia, gorda e pouco atraente, chegando a ponto de parar de sair com as amigas à noite. A sensibilidade de Renata na observação de si mesma a faz afirmar espontaneamente que ela percebe que essas preocupações são exageradas e fora de propósito, palavras de Renata. Mas o fato de pensar isso não a impede de sentir dessa forma ao olhar-se no espelho. A diferença entre pensar e sentir está posta claramente aí por Renata. Renata pode pensar criticamente sobre a sua exagerada preocupação com o corpo, porém isso não transforma em nada o que ela sente diante da sua experiência com o próprio corpo, sua forma, seus contornos, suas dimensões. Renata não é anoréxica nem bulímica, mas ela apresenta uma relação com o corpo muito semelhante à das jovens que apresentam essas patologias. Outra imagem. Alice. Alice procura análise por iniciativa própria. É uma moça sensível, bonita e inteligente, que diz sentir-se imatura e desamparada para enfrentar as coisas normais da vida. Ela diz, como sair à noite com as amigas, namorar, viajar sozinha, enfim, frase de Alice, deixar de ser uma menina e virar uma mulher. Um tempo após o início da análise, Alice arruma um namorado, começa a ter uma vida sexual regular e assume uma maior autonomia em relação aos pais. Porém, essas modificações se fazem acompanhar de um ganho significativo de peso. Isabela tem 14 anos. Começou a se cortar aos 12. É a escola quem adverte os pais. Na nossa primeira entrevista, tem muita dificuldade para falar. Depois de alguns encontros, ela me diz que tem vontade de escrever. Eu sugiro, então, que ela me traga algo escrito na próxima sessão. Ela não consegue, mas aproveita o momento da sessão para escrever ali mesmo. Sua escrita é como um grito de angústia que começa a se endereçar ali, a mim.
Minha mãe diz que me corto para chamar a atenção. Ela não sabe que é justamente a forma que encontrei de me manter viva. Me sinto vazia, como se estivesse morta. Tenho vontade de morrer. Não tenho vontade de fazer nada. Me sinto sufocada e não controlo mais nada. Não sei mais quem sou. Me tornei outra pessoa. Júlia fica grávida aos 16 anos de sua primeira relação sexual. É uma relação sexual que ocorreu numa house party. Descreve esse momento como se estivesse fora de seu próprio corpo. Simplesmente se deixa penetrar. Não há proteção e também não há desejo. Júlia diz que não sabe o que se passa com ela. Acha que tem tudo, mas não consegue se sentir feliz. Acho que sofro de TPM, formula ela. Em estudos sobre os períodos, aquele texto inaugural de Freud, o material que Freud utiliza para descobrir. Tá tudo certo? House party. House party. Já explicaram. Já. Quem tem filhos, sabe. Tem filho de que idade? Pois bem, gente, nesse texto, 1895, Estudo sobre a histeria, o material que Freud utiliza para fazer uma distinção entre o doente orgânico, o hipocondríaco e o histérico é o discurso. As particularidades exclusivas desses pacientes. Freud chama atenção, então, já nessa ocasião, para a especificidade do nosso instrumento de trabalho. É exatamente da relação da palavra com o corpo que devemos nos ocupar. No entanto, e aí é que está o problema, o que a diversidade das imagens que eu acabei de trazer aqui nos ensina é que a expressão verbal e metafórica frequentemente utiliza o corpo como imagem, solicitando assim do analista um olhar e uma escuta capazes de figurar essa imagem e descrevê-la em palavras. Faz-se necessário, então, um verdadeiro trabalho de ligação e nominação. Essa colocação em palavras que reenvia sempre ao uma, criando dessa forma uma cadeia associativa que visa ligar os elementos do discurso em um verdadeiro trabalho de construção de sentidos. Muitos adolescentes parecem necessitar que o analista os acompanhe na busca das palavras capazes de acolher os detalhes, os mais fortuitos da sua fala e colocá-los em relação com o que se passa no seu corpo, permitindo dessa forma que um sistema simbólico possa ir lentamente se estabelecendo em torno de todo evento que solicita o corpo. Tem tempo ainda? Tem? Então vou continuar. Bom, sabemos que a adolescência é um momento privilegiado, privilegiado na constituição do sujeito, pois ele amplia a relação deste com o mundo e suas exigências crescentes e absolutamente novas. Diferentemente da criança, o adolescente não precisa somente agradar aos pais e ao seu ambiente familiar e escolar. Ele precisa agradar lá fora, no espaço social, às outras figuras de idealização e aos próprios pais. Por isso que é tão importante para o adolescente ser popular. O conflito, então, habitual dessa fase é entre uma nostalgia do passado e um desejo de se lançar no mundo. Assim, é muito frequente os adolescentes deixarem entrever a vivência de uma decepção, uma espécie de desencanto, seja diante deles próprios, seja em relação aos pais. Essa decepção parece traduzir o encontro dramático entre os ideais de perfeição e o confronto com a realidade humana, deles próprios e dos outros, que o próprio crescimento, que o próprio desenvolvimento traz. Assim a gente pode pensar, eu acho que isso ajuda, que a adolescência é em si mesma uma exigência de trabalho psíquico, porque ela requer o gerenciamento das pulsões e ainda a elaboração de um luto dos objetos primários. Trata-se de uma espécie de desilusão gradual,
um trabalho que envolve necessariamente o desencanto das imagens parentais idealizadas da infância. Evidencia-se aí uma espécie de morte, a gente pode pensar assim, da relação infantil, particularmente com a mãe, né? E as referências identitárias vão ser dadas pelo grupo, pela turma, pela tribo, né? Tem-se aí, gente, toda a envergadura do trabalho psíquico que será exigido do adolescente e terá que se apoiar no social, justamente para ascender a essa nova ordem simbólica. Né? Em várias sociedades, os rituais de passagem, né, sempre tiveram a função de ajudar nessa travessia do mundo infantil para o mundo adulto. Em muitas culturas indígenas, a passagem da infância à fase adulta é marcada por um processo ritualístico que visa transformar o jovem adolescente em um guerreiro, através de uma série de provas de coragem que inclui sempre as marcas corporais, como as tatuagens, as cicatrizes, ou mesmo as suspensões ritualísticas do corpo, né? Como é o caso do Okipá, que ficou muito conhecido na época de 70, através de um filme que se chamava Um Homem Chamado Cavalo. Vocês são muito jovens para lembrar do filme da década de 70. Mas enfim. Eu tinha nascido. Tem YouTube. Tem Tem YouTube. YouTube. Tá bom. É um filmão, né? É um filme. A passagem, gente, de uma etapa da vida para outra parece assim ser marcada em muitas culturas pelo sacrifício do corpo, como se a ascensão a uma nova identidade exigisse, para poder ser simbolizada, sua inscrição corporal, como marca da diferença entre a situação anterior e a atual. Né? Marca cravada no corpo, podendo ser vista por todos, prova irrefutável da morte da identidade anterior. Ora, a gente não poderia ver aí o sentido ritualístico dos piercings, das tatuagens, orgulhosamente ostentados, né, pelos adolescentes hoje em dia. Na nossa sociedade, os rituais de passagem, além dos piercings, das tatuagens, parecem ser também mil outras coisas, como a primeira balada, a perda do bebê, o primeiro porre, a primeira relação sexual, a preparação do vestibular, o primeiro emprego, a entrada na universidade, a maconha, o êxtase e até as condutas mais violentas de infração da lei. Muitos desses rituais colocam em evidência que o mundo contemporâneo é muito perigoso. Acho que quem trabalha com as comunidades e as periferias sabe muito bem disso que eu estou dizendo. Né? Trata-se de uma representação constante e não fantasística da realidade atual, em que o prazer e a morte, muitas vezes, eles andam de mãos dadas. É nesse cenário que os nossos adolescentes vão ter que transitar em direção à construção da sua identidade e à conquista de sua autonomia. Ora, se na puberdade e na adolescência o jovem se confronta com exigências e modificações no mundo externo, ele também se confronta com mudanças significativas no interior e no exterior do corpo. As transformações corporais vindas de dentro atualizam-se na exterioridade do corpo do adolescente. Essas modificações vão lentamente assinalando a transformação do corpo infantil no corpo adulto. Não é sem sobressaltos e receios que essa passagem acontece. As mudanças, elas são ora aceleradas demais, ora lentas demais para as expectativas e anseios dos jovens. No silêncio do quarto, o espelho é adorado e temido. No tumulto de fora, o olhar do outro é espelho implacável, capaz de dignificar o corpo ou abandoná-lo à própria sorte. Uma prova disso é o excesso de peso comum nos adolescentes, a constatação de altos níveis de colesterol entre os jovens, as automutilações, as condutas aditivas, sem falar nas dietas radicais para emagrecer, particularmente comum na vida das meninas. O corpo adolescente, pelas mudanças hormonais pelas quais passa, está exposto, então, desde a puberdade, à intensidade pulsional própria dessa fase. Essa intensidade produz modificações que são surpreendentes para o jovem, que tem que se haver com sensações corporais inquietantes. E não é apenas pela intensidade, como a gente costuma dizer, né? A gente fala sempre da intensidade.
é também pela novidade que essas modificações representam, né? A partir daí, não fica difícil a gente compreender que a puberdade e a adolescência sejam períodos favoráveis ao aparecimento de desequilíbrios psicopatológicos dos mais diversos, dos mais simples, facilmente resolvíveis, aos mais graves, né? Ao lado, então, de toda a importância, que a gente já sabe, né, que a psicanálise coloca em evidência, toda a importância do processo de sexuação, o reforço do édio, a passagem da endogamia à exogamia, dessa funcionalidade alterótica ao encontro amoroso com o objeto. Para alguns adolescentes, a questão do corpo remete ainda à problemática da distorção da imagem corporal, que vai variar bastante de um caso ao outro e que pode abranger desde as dificuldades na percepção das sensações corporais, dos estímulos que vêm do interior e do exterior do corpo, até uma distorção da imagem corporal de proporções absolutamente delirantes, como é o caso, por exemplo, das anorexias graves, né? Em certos casos, a gente não pode deixar de notar ainda uma ausência de discriminação entre dentro e fora. Tudo se passa como se o corpo próprio não exercesse aí uma de suas funções, que é colocar os limites, né, entre dentro e fora, entre o eu e o outro. Essa dificuldade de discriminação, que acho que é um dado importante, entre dentro e fora, ela assinala a importância da precariedade das fronteiras entre sujeito e objeto, evidenciada, sobretudo, naqueles casos mais graves, na dificuldade de diferenciação da figura materna e, consequentemente, na dificuldade de aquisição da autonomia. É, então, com razão, né, que se costuma dizer que muitos desequilíbrios psicopatológicos tendem, com mais frequência, a eclodir na adolescência, porque é nessa fase que aumenta a demanda pulsional, os perigos que vêm do interior do corpo, o que às vezes pode chegar até a colocar em xeque os processos que envolvem o pensamento e a reflexão. Às vezes há um curto-circuito mesmo da possibilidade do pensamento e da reflexão. A vivência de um corpo que transborda, de um corpo estranho a si mesmo e fora de controle, é comum nessa fase. O corpo é palco de muita ambivalência, ou é hiperinvestido, com uma supervalorização das formas e da aparência, ou é largado e até alvo de ataque e desprezo, se constituindo como lugar do sacrifício e da adicção, meio de expressão do que ainda não consegue ser dito. De fato, como eu já assinalei para vocês, é preciso ter, eu desenvolvo isso de uma forma detalhada no meu livro sobre anorexia e bulimia, né? Mas retomando rapidinho aqui para ficar mais simples o entendimento dessas consequências clínicas, é preciso ter introjetado a função materna para poder lidar com o excesso pulsional e as exigências do mundo externo, né? Se por qualquer motivo, a mãe tem dificuldades na sua função materna, para excitação, não consegue estar presente, aconteceu algo que gera uma descontinuidade, porque as coisas acontecem na vida, né? A mãe pode estar muito fragilizada devido a alguma perda significativa, ou exerce uma sedução e uma intrusão muito excessiva, com muita dificuldade de se separar do bebê. Vai se instalar, como diz Maria Toró, um livro interessantíssimo aqui da Casca e o Útero, né? Maria Toró pensa que vai se instalar uma fixação e a função materna vai encontrar dificuldade para ser introjetada. É por isso que os momentos de transição, em que novas erupções libidinais se apresentam, é um terreno predileto para os desequilíbrios que perturbam ou que até bloqueiam o desenvolvimento e podem então chegar a dificultar a elaboração dessa sexualidade genital na adolescência, né? Como diz Bernard Gousset, que é um outro autor francês que estuda muito, né, a adolescência. Porque há aí toda uma relação com a pré-genitalidade, com a questão do narcisismo, do Moisés e os processos identificatórios. É assim que a gente pode também compreender que esses desequilíbrios encontram o seu fundamento na relação do sujeito com o outro, o que assinala a relação transferencial com o analista,
uma potência considerável, não é verdade? Então, para concluir, eu vou abordar agora com vocês o nosso último ponto. Apesar da potência desse encontro transferencial na clínica da adolescência, nessa clínica nada é simples. Vocês sabem, né? Estão aqui sabem. Nada é fácil. É difícil na condução do processo analítico com muitos jovens encontrar a justa medida. Conseguir dosar proximidade e distância, silêncio e palavra. A intensidade das experiências vividas na clínica com os adolescentes solicita do analista a delicadeza de tentar manter-se num espaço de entre. Isto é, não cedendo cegamente às demandas imediatas e nem se ausentando demais num silêncio sem eco, tentando assim permanecer no espaço suspenso e aberto da palavra. Sobretudo nos casos mais graves, estou convencida que um silêncio rígido do analista pode enviar o adolescente a uma solidão muda, remetendo à sua própria morte e à incapacidade de lidar com os traços traumáticos de sua própria história. Não é por acaso que alguns adolescentes têm necessidade de constatar a presença viva do analista. É essa presença que lhe assegura que o analista não está morto. É interessante notar, gente, aí, que simples expressões sonoras, faciais ou até mesmo um gesto que emana do analista, muitas vezes são suficientes para reassegurar o adolescente, permitindo assim o desenrolar do trabalho associativo. O interesse no trabalho analítico e o contato, e o prazer mesmo no contato com o analista, muitas vezes torna-se ao mesmo tempo fonte de angústia. Provavelmente porque evoca a ameaça de indiferenciação e difusão vividas na relação com as figuras parentais. Em certos casos, o controle onipotente sobre o corpo repete a relação experimentada com os pais, e é esta relação que se repete na transferência, né? Uma relação muitas vezes marcada por ausência e intrusão, desamparo e desesperança, o que exige do analista delicadeza e paciência. Não podemos ter pressa na clínica dos adolescentes, né? Assim, nós somos confrontados à necessidade de gerenciar as angústias de separação, muito mais do que de castração, muitas vezes, né? As angústias de separação com sua oscilação entre abandono e intrusão, e a necessidade ainda de levar em conta, ao mesmo tempo, o corpo e a palavra no manejo da relação transferencial. Pois então, para concluir, eu gostaria de defender aqui a ideia que, particularmente na clínica da adolescência, o trabalho analítico pode funcionar como um reorganizador da libidinização do corpo. A presença viva do analista, já tinha dito anos atrás, Joel Bigman, é necessária para que ele possa acolher o impacto das forças pulsionais, se constituindo como esse outro, através do qual a libidinização torna-se possível. Ora, no início da vida, quem acolhe o impacto das forças pulsionais, procurando dar-lhes nome, dar-lhes sentido, é a mãe, não é? Trata-se aqui, a meu ver, não apenas de acolher. Não apenas de acolher, mas de acolher e de nomear. É esse acolhimento e essa nomeação que dão ao bebê a experiência da presença da mãe lá atrás. Eu não posso, então, deixar de chamar a atenção de vocês aqui para uma analogia possível e fecunda justamente com a escuta analítica, né? Eu gostaria, então, de sustentar a hipótese que, diante dos adolescentes que nos confiam o seu sofrimento, parece ser a escuta do analista em si mesmo, que, além de tudo, funciona como uma operação de libidinização. Sendo assim, eu posso enfatizar, não é, que é o outro analista, que a semelhança dessa alteridade materna pode investir o corpo adolescente, acolhendo e nomeando as sensações desse corpo, transformando assim em um corpo falado, aberto à abordagem psicanalítica, né? Bom, para uma melhor
melhor compreensão desses processos transferenciais nessa clínica, a gente deveria considerar ainda que muitas vezes o que se passa na situação analítica, e sobretudo eu diria, em certos momentos de uma análise, se dirige ao corpo do analista. Isso implica em a gente considerar seriamente que o analista escuta também com o corpo. E novamente aí, a semelhança da alteridade materna acolhe em seu próprio corpo os efeitos do sofrimento do outro. Veja, a especificidade do método analítico, que eu insisti tanto no começo aqui, né, ela supõe justamente um interesse por esse tipo de fenômeno que eu estou descrevendo, né? Garantindo assim ao trabalho de teorização sobre a clínica a possibilidade da gente incluir as consequências do nosso próprio instrumento metodológico, né? O trabalho de observação sutil que uma análise permite a gente fazer não pode consistir unicamente no funcionamento psíquico do analista, né? Mas ela certamente, ela pode nos dar acesso ao funcionamento psíquico de uma dupla, analista e analisando, que afetando-se mutuamente, constroem juntos teorias sobre o funcionamento psíquico mais ou menos generalizadas, porém jamais verificáveis, né? Porque a dupla será sempre única e será impossível de ser substituída. Pois bem, gente, com todo esse caminho que eu fiz, eu espero não ter deixado vocês muito cansados, eu espero ter conseguido, sinceramente, demonstrar para vocês a operacionalidade clínica da metapsicologia. As construções teóricas da metapsicologia, a meu ver, nada tem de utópicas. Ao contrário, enraizadas na clínica, essas construções nos oferecem um referencial vivo e fecundo para a gente abordar problemáticas clínicas graves e muito prevalentes na atualidade. Para finalizar, então, quero deixar aqui meu recado. Eu acredito que é por meio da delicadeza da escuta, né? De uma leitura em filigrana das palavras, na sutileza da busca dos detalhes, dos gestos, do olhar, do silêncio, que o analista vai reencontrar as marcas das imagens internas do seu analisando. Assim, a fala do analista deveria ser capaz de permitir que o acontecimento que toca o corpo não fique privado de possibilidades de ganhar a linguagem. Não fique privado de possibilidades metafóricas. Tem uma frase no livro do Fédida que eu gosto, que eu sempre cito, vou citar aqui também. Fédida diz assim: a metáfora é uma morada e o psicanalista tem necessidade do poema para habitar. Bonito, né? Ora, se o psicanalista tem necessidade do poema para habitar, então é na figura do poeta que nós devemos buscar inspiração. Né? Inspiração para tentar preservar a nossa capacidade de devanear com as palavras, criar imagens a partir do silêncio e conseguir, assim, acompanhar com delicadeza os nossos adolescentes nessa tortuosa travessia em direção à construção da sua identidade e à sua autonomia. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada por terem me ouvido tanto tempo.